Forte chuva que atingiu a Baixada Santista deixou ruas em Cubatão alagadas. Contribuição do MEI sofre reajuste. Veja para quanto foi e o porquê do pagamento da taxa. A sessão está de recesso, mas hoje é dia da série Por Trás do Mandato. E no episódio de hoje, vamos conhecer a história do vereador Marcinho. A segunda edição do Últimas Notícias desta terça-feira está no ar. Olá, uma ótima noite para você que está com a gente aqui na TV Câmara Cubatão, na segunda edição do Últimas Notícias deste dia 20 de janeiro. A chuva de ontem era esperada, a Defesa Civil emitiu o comunicado que você acompanhou aqui na nossa programação, o alerta do órgão, mas a chuva veio numa intensidade muito forte e em pouco tempo. E a nossa cidade acabou registrando diversas ocorrências, como as cidades da Baixada Santista. Aqui em Cubatão, de acordo com a Prefeitura Municipal da nossa cidade, choveu 96 milímetros. Uma segunda-feira carregada de água em toda a Baixada Santista. A mudança registrada no tempo já havia sido prevista pelo Climatempo. O Instituto apontou a formação da zona de convergência no Atlântico Sul entre segunda e a próxima sexta-feira. Além do Climatempo, o Instituto Nacional de Meteorologia alertou para a alta da maré na região. Nas imagens do pier do Jardim Casqueiro, é possível perceber essa alta. A água do rio estava bem próxima da plataforma do pier. Nossa equipe de reportagem registrou a chuva na região central de Cubatão. A chegada de uma frente fria vindo da região sul do país, acompanhada de uma massa de ar polar, reforçou a instabilidade e contribuiu para a queda nas temperaturas. A chuva forte na Baixada Santista trouxe transtornos no trânsito, ruas ficaram completamente tomadas pela água. No acumulado registrado nas cidades da região, Peruíbe registrou maior volume, com 171 milímetros, e o município de Cubatão, o menor volume, com 46 milímetros. Nós vimos na matéria do Jefferson Santos as ocorrências aqui na nossa cidade e eu trouxe antes para você que caiu 96 milímetros de chuva aqui na nossa cidade. Mas o que são esses 96 milímetros? O que é essa unidade de medida? O tenente Maxwell de Souza vai explicar para a gente como é utilizada essa medição. É importante destacar que a forma oficial de se medir o volume de chuva caída, numa cidade são os milímetros de chuva por hora. Essa é a forma oficial de se mensurar. Isso é definido pela Organização Mundial de Meteorologia. E aí o que significa 1 milímetro de chuva? Significa 1 litro de água em 1 metro quadrado. Para quem está assistindo agora é fácil. Olha para o chão da sua casa, olha para um piso, a maioria dos pisos tem 1 metro por 1 metro. Ou se for aquele piso menorzinho, 4 pisos formam 1 metro quadrado. Imagina 1 litro de água dentro desse espaço. Quando a gente fala de 100 milímetros de chuva, significa 100 litros de água. Dão mais ou menos 10 centímetros de água quando a gente está falando de 100 milímetros. Só que observe que eu estou falando isso espalhado em todo o município, de uma vez só. É muita chuva, principalmente se isso cai num curto espaço de tempo, em poucas horas. Então, basicamente, 1 milímetro de chuva é 1 litro em 1 metro quadrado. E a nossa terça-feira ficou encoberta, e por volta de 1h da tarde voltou a chover forte na nossa cidade. Ela ficou ali até por volta das 3h30. E tem mais previsão de chuva hoje, tá, gente? No comecinho da noite. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar em alertas, principalmente você que mora em área de encosta, até porque o terreno está úmido, então pode ocasionar alguns deslizamentos. Então fique muito atento. Qualquer ocorrência, acione a Defesa Civil pelo número 199 ou então o Corpo de Bombeiros pelo 193. Agora nós vamos conferir os detalhes do tempo para amanhã com a repórter Cris Castanheira. A quarta-feira amanhece nublada com previsão de chuva ao longo do dia. As temperaturas permanecem amenas, variando entre 18 e 23 graus. Os ventos serão leves em todos os períodos e a umidade relativa do ar varia entre 65% e 99%. Hoje nós temos mais um episódio da série Por Trás do Mandato. Vamos conhecer um pouco mais da história do vereador Marcinho.
Márcio Silva Nascimento nasceu em 5 de agosto de 1973 em Santo André, lá no ABC Paulista, mas chegou aqui na cidade de Cubatão com 8 anos de idade. Morou no bairro da Vila Natal e hoje reside no Vale Verde. Ele pertence ao partido do PSB e foi eleito com 1.089 votos. Um homem de fé inabalável e também praticante da religião católica. Seja muito bem-vindo, vereador, ao nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de nós podermos estar participando, falar um pouquinho da nossa história e apresentar para as pessoas aquilo que nós trazemos no dia a dia, na nossa vida particular. E assim, é importante a população conhecer, não é verdade? E hoje a gente vai abordar aqui assuntos curiosos da sua vida, da sua trajetória de vida. E primeiramente a gente está num lugar que foi de suma importância, né, para a sua infância, né, vereador? O Campi de Cubatão. Verdade. A nossa história está aqui no Campi de Cubatão, né? Onde nós tivemos a oportunidade de trazer todo o histórico que fomos criados, a nossa aprendizagem, nossos estudos, toda a direção para a nossa vida profissional e como cidadão passou aqui desde 86. E o senhor falou que foi patrulheiro, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre essa fase tão importante. Na época era patrulheiro, hoje é jovem aprendiz. Então, o Campi de Cubatão ele tem uma história muito importante na minha vida, como de muitas pessoas em nossa cidade, onde eu tive o privilégio de ser chamado para o Campi de Cubatão no dia 13 de agosto de 1986, onde eu tive todo um trabalho de preparação. Naquele tempo nós ficávamos 3 meses na sala de aula aprendendo, né? Então a gente tinha todo o curso de cidadania, o curso na formação administrativa, primeiros socorros, nós tínhamos tudo que era necessário para um cidadão, né, de bem conhecer. Formação na questão familiar. E nesses 3 meses que nós tivemos aqui no Campi de Cubatão, eu tive a oportunidade de ser encaminhado para trabalhar no meu primeiro estágio. Meu primeiro estágio foi na Clomac. Hoje a Clomac é ali próxima à Estação das Artes, ali logo após o PS Central. Então fiquei por um tempo de 1 mês e meio, quase 2 meses. E o Campi de Cubatão, ele sempre teve essa abertura na iniciativa privada e o poder público. E lá na Clomac, quando o seu Clodoaldo, que ainda se encontra lá, solicitou um patrulheiro, na época a Valéria, assistente social, ela me encaminhou para lá e eu fiquei 2 meses porque o Campi, ele sempre teve um trabalho de instruir o jovem para o mercado de trabalho e havia algumas restrições de algumas coisas que o jovem aprendiz não podia fazer. Então, naquele tempo eles queriam que o patrulheiro fizesse limpeza, que carregasse caixa com peso, fizesse outras coisas que o Campi não permitia. Então, a assistente social do Campi esteve até a Clomac e solicitou que fosse feito, né, a mudança de comportamento da parte do gestor. E aí a empresa, no caso a Clomac, ela achou que não, que o patrulheiro deveria continuar fazendo o trabalho de limpeza. Então o Campi solicitou que devolvesse para o pátio. Então voltei para o pátio. Então quando a gente fazia o curso, a gente ficava aqui no pátio, né? E a gente ficava fazendo aula, a gente pegando um curso, saía para fazer entrega de convocação, fazia acompanhamento com outros patrulheiros. E aí me encaminhou para o escritório de advocacia Dr. João Valdemar Carneiro Filho, que trabalhava junto com o Dr. Edgar, com o Dr. Heitor. E lá eu fiquei 1 ano e meio lá. E o que acontece? Naquele tempo, o patrulheiro ele recebia um salário mínimo, menos de um salário mínimo, a metade do salário mínimo. E havia uma lei que estava tramitando no Senado para que todos aqueles que trabalhavam de menor, eles passassem a receber um salário mínimo. E aí houve essa mudança. Foi uma reforma no ECA. Então o senhor participou de toda essa mudança repentina, né? Eu acabei participando e assim, na prática mesmo. E quando houve essa mudança na base salarial que o patrulheiro tinha, que a partir daquele mês ia passar a receber um salário mínimo, aí o advogado, ele me devolveu para o campo porque ele falou que não tinha condições de pagar um salário mínimo para o patrulheiro. E aí o Campi, no primeiro dia que eu fiquei aqui no pátio, o seu Mário dos Santos falou, você vai ficar aqui na sede.
E aí eu falei, seu Mário, eu não quero, eu quero ir para uma empresa, porque o sonho de qualquer patrulheiro é ir para uma empresa. Sim. E havia uma regra, os 3 primeiros, então nosso sonho era ir para a época, para Unipar Carbocloro, Antiga Maná, Indag, grandes empresas, era, né? Solo Rico, União Carbide, Roger, então Petrobras. O nosso sonho, porque você completava a maioridade, você já ficava na empresa. Mas aí ele falou, não, aqui quem manda sou eu, você vai ficar aqui. Eu tinha ficado em 3º lugar na minha turma. Caramba! E aí eu falei, caramba, ele quebrou a regra, né? Porque não fui eu que quebrei a regra, quem quebrou foi o seu Mário dos Santos. Mas tudo bem, quem obedece não erra, né? Mas o senhor aprendeu muito. Aprendi. E aí vim pro camp, e aí fiquei os meus restantes de 3 anos e meio estagiando aqui dentro. E aí nesse tempo que eu estive aqui, então a gente era o braço direito, era eu e o Edis, então era o 315 e 019, que nós tínhamos nossos números, né? Então era o 019. Era dupla. Então a gente fazia tudo que o seu Mário mandava, olha, vai buscar o sócio tal, vai levar um patrulheiro em determinado lugar. E havia algumas graduações. As graduações era o quê? Era feito todo um acompanhamento da equipe técnica do camp para identificar os patrulheiros que tinham alguns comportamentos diferenciados referente à família, aos estudos, aos colegas, à presença no trabalho, na sala de aula. E nisso você era promovido. Então tinha uma promoção de submonitor, de monitor e de monitor-chefe. E aí... diversos cargos, Isso, era uma graduação. Era bem estilo militar mesmo. E aí eu fui promovido para um monitor-chefe. E aí eu passei a tornar chefe de todos os patrulheiros. Na época era 400 patrulheiros e a gente tinha um trabalho de acompanhar. E qual era a nossa função? A gente estava andando na rua, tinha um patrulheiro de camisa para fora. Que nem eu estou aqui agora, tinha que andar com a camisa para dentro. Você que supervisionava isso tudo. Então, era um monitor-chefe, 4 monitores e 8 submonitores. Então a gente tinha um comando desses aqui, a gente orientava, olha, se identificar, manda para o campo, é feito um relatório, chama o pai, a mãe, orienta o pai e a mãe que ele cometeu um erro, não pode estar fazendo isso. E aí era feito um acompanhamento de perto para manter o comportamento daquele jovem. Então tinha regras, isso era muito bacana. Sim, porque o jovem já vivenciava e crescia num ambiente já com regras. Né? Era assim, na época era um pouco estranho. Por quê? Porque o jovem, ele não queria ser submetido às regras. Sim, eu lembro do 057. Sabe o que era o 057? Quem era? Topete. Meu Deus, olha o Topete. Está sendo explanado. 057. Topete. Aí você pega um patrulheiro, na época a gente usava quichute. Então vamos imaginar naquela época quichute. E você sem quichute, tênis branco. Você não podia usar meia branca, tinha que ser meia preta. Você tinha que ter o cinto preto, tinha o cap. O Topete, eu acho que ele não chegou a pegar o cap. Eu acho que ele chegou a pegar o bibi. Isso aqui é bibi, né? E então, tinha que estar todo uniformizado. Tinha que andar com isso, tinha que andar... Na época que foi tirado o cap, nós utilizávamos o bibi aqui. Então tinha aqui uma lapela, então você utilizava. E tinha uma tarjeta também, que identificava o número do patrulheiro. Então, o meu número era o 315, o Topete era 057, o irmão do Topete 326. E você aí, lembra até hoje? Porque a gente marcava um por um. Ia falar 057, tá jogando videogame de novo. Aí no horário de serviço, o patrulheiro da prefeitura chegava em horário de serviço, estava na casa de fliperama. E a gente orientava, pô, você está em horário de serviço. Aí entrava no ônibus, estava o patrulheiro sentado lá. Então o patrulheiro estava sentado e assim, a passagem já era gratuita. Então a nossa ordem era que tinha que ter 5 patrulheiros dentro do ônibus. Então você chegava, você tinha que ficar de pé, porque a pessoa mais idosa, você não estava pagando passagem, e um jovem, né? Então chegava, estava sentado. Então quando a gente entrava, eles levantavam. Então era gostoso essa regra, porque a regra... Impunha respeito, né, vereador? E ela leva para a vida ela é feita de regras. Sim. Hoje, quando você fala para um filho que tem que escovar o dente, que tem que tomar café, que tem que tomar banho, que tem que chegar a tal horário dentro de casa, que tem que estudar, são regras impostas pela família. Isso foi importante para nós. Então, o camp, para mim, ele tem uma participação muito importante, e para muitos outros que hoje eu conheço, que não está somente no setor público. Hoje nós temos grandes gerentes, empresários, pessoas que cresceram na vida, que passou pelo campo. Infelizmente teve alguns
que tiveram outras escolhas, mas a vida é feita de escolhas. E todas as escolhas têm as suas consequências, né? Toda causa tem uma sua consequência. Né? Então, mas eu posso lembrar o Toninho da Perfecta, um grande empresário na cidade, foi patrulheiro. Arlindo Fagundes, vice-prefeito, vereador, um dos melhores. Quando se fala de gestão pública, a gente lembra da pessoa Arlindo Fagundes Filho. Então a gente vai olhando, o próprio presidente da Câmara, hoje Topete, hoje tem um grande trabalho voltado para o poder público. A gente pega o ex-prefeito Ademário, o Kleber do Cavaco, o Toninho Vieira, a gente tem você tem um amigo nosso que é o Edísio, que esse cara é meu irmãozão. Só para você ver como que a regra é tão grande, e quando eu vi que o Edísio ele precisava de um auxílio na sua família, eu levei ele para morar na minha casa. Caramba. Então o Edísio passou a se tornar aquele irmão, ele ficou quase 2 anos, ele e outro irmão, para morar conosco, né? Porque o campo ele criou esse vínculo. Esse laço, né? Porque vocês passavam muito mais tempo com vocês do que com a própria família, né? Chegava às 7 horas no camp, às vezes eu saía do campo e ia direto para a escola. Então, por quê? A regra era você estar na sala de aula. Então saía do camp, ia para a escola, chegava em casa à meia-noite, era o tempo de você tomar banho, jantar, às 7 horas da manhã estar no campo novamente. E aqueles que ali atuavam nos seus estágios, cada um tinha os seus respectivos estágios a comparecer. E final de semana tinha educação física. Então a gente tinha aqui educação física, no início era Salomé, com Herculano, e depois o gaúcho, o saudoso gaúcho, que quando você fala de gaúcho, a pessoa já fica até cansada, dor no abdômen e dor na canela, porque o gaúcho castigava. Eita. Educação física do gaúcho, quando falava assim, olha... Gaúcho tá chegando. O gaúcho tá chegando, falava assim, ó, tem que fazer escadaria do centro esportivo. Eita. A galera já sentia, mas hoje é uma referência, né? O gaúcho ensinou também às pessoas, né, a importância da regra, de seguir um caminho. E ele tem um papel importante no campo. No próximo bloco, a segunda parte da série Por Trás do Mandato e ainda a contribuição dos microempreendedores individuais sofre reajuste. E também nós vamos entender melhor o porquê desse aumento e o porquê do pagamento dessa contribuição. Você que está nos assistindo, nós também estamos nas redes sociais. Siga a gente por lá, TV Câmara Cubatão no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Por lá você vê a nossa programação ao vivo e também rever as nossas reportagens. O seu N2 esta terça-feira volta em instantes. O Bolsa Família está do lado de mais de 19 milhões de famílias, garantindo um caminho com dignidade, comida na mesa e a chance de seguir em frente. É um caminho para um emprego digno. Mais da metade das vagas com carteira assinada neste ano são de beneficiários. E mais de 2 milhões de famílias conquistaram renda e deixaram o programa de cabeça erguida, seguindo em frente com orgulho e superação. Bolsa Família. É o governo do Brasil do lado da família, do lado do povo brasileiro. A segunda edição do Seu Últimas Notícias desta terça-feira está de volta. Representando 5% do salário mínimo, a taxa de contribuição dos microempreendedores individuais, os MEIs, com reajuste do salário mínimo subiu. Nós vamos entender agora o que é essa contribuição e o porquê dela precisa ser paga e os seus benefícios na reportagem. Recolhido por meio do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, a contribuição dos MEIs passou de R$ 75,90 para R$ 81,05. Mas afinal, por que precisa ter o recolhimento desse valor? O MEI ele iniciou para cuidar daqueles pequenos negócios que estavam começando, para não começar com uma carga tributária grande. Então, o microempresário ele entrou esse MEI para contribuir com uma taxa única. É uma contribuição realmente para o INSS, como se fosse uma pessoa contratada do CLT. Você é um microempresário, você trabalha, né, para a sua empresa, então você recolhe dentro dessa taxa a guia para o INSS. Então, essa guia, ela tem algumas regras. Você tem benefícios sobre doença, maternidade, auxílio maternidade,
caso você precise no meio do caminho, né? Se ela estiver em dia, tá? Precisa essas guias estar pagas em dia. Então você também tem o benefício da aposentadoria. Se você há muitos anos é microempresário e aí quando chegar com a idade permitida para aposentar, você consegue dar entrada. A contribuição do MEI não serve só para que os microempreendedores individuais tenham seus direitos e benefícios garantidos. Ela também assegura que o CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, esteja regularizado e fique em dia. E assim, ele tenha credibilidade no mercado. Você ter um MEI, quando você está iniciando, ele é vantajoso. Para quê? Primeiro porque você cria uma credibilidade no mercado, tá? Você cria o seu CNPJ, quando você cria o MEI, você tem o seu CNPJ, você pode iniciar realmente a sua marca dentro do mercado, e isso te valoriza, né, para poder você fazer compras dentro do teu CNPJ e iniciar uma carreira aí do seu CNPJ da sua empresa. O pagamento do tributo pode ser realizado de diversas formas, via Pix, boleto, débito automático, pelo site ou aplicativo do portal do empreendedor. O vencimento é todo dia 20 e ele precisa ser pago independente se o MEI faturar ou não. O não pagamento dessa taxa pode acarretar diversos problemas. Quando você inicia um MEI, quando você abre um MEI, você tem os seus deveres, né, com a Receita Federal. Uma delas é pagar a guia em dia. Caso você não pague essa guia, você pode ser excluído do regime do MEI, tá? E aí, quando você é excluído do regime, você inicia num novo regime onde os tributos são muito mais caros, e aí você, né, acaba tendo um déficit aí de valores no caixa. Outra coisa que acontece é se você permanecer, mesmo você trocando de regime, você permanecer com os débitos, a passar ao tempo, esses débitos vai para o seu CPF. Então, a Receita Federal para de te cobrar no CNPJ e começa a te cobrar pelo CPF através da dívida ativa, tá? E aí pode acabar virando uma bola de neve. E agora nós vamos conferir a segunda parte da série Por Trás do Mandato, onde a Letícia Savês conversou com o vereador Marcinho. Já notamos que o campo foi muito importante na sua trajetória, né? Mas agora a gente vai para a parte pública. Opa. Por que o senhor quis ir para a parte pública e se antes de o senhor ir para a parte pública tinha alguma profissão que o senhor atuava? Ah, sim. Olha só, assim que eu saí do camp, uma das primeiras oportunidades que eu tive para trabalhar foi no Peralta. Costumo dizer assim, a pessoa que não foi patrulheiro na cidade de Cubatão trabalhou no Peralta. Você pode perguntar, né, para qualquer pessoa, trabalhou no Peralta, né, que é aquela grande rede de supermercado. Eu saí do campo, fui trabalhar no Peralta e eu tive uma oportunidade de trabalhar num restaurante na área da Petrobras, que é a Sodexo, que é uma marca francesa, e é um restaurante francês que prestava serviço para os petroleiros. Então fui contratado para a Petrobras e trabalhei 16 anos como confeiteiro. Então a minha profissão... Confeiteiro, vereador? Então sabe fazer um docinho? Bolo, Olha, eu falo, a minha assessoria... vamos saber. A minha assessoria, elas estão aguardando até hoje o bolo Floresta Negra. E agora eu estou aguardando também. Então eu falei, aqui no momento eu estou como legislador, né? Não estou como confeiteiro, né? Mas assim, é a nossa profissão mesmo, original, confeiteiro. Para mim foi uma das melhores profissões, porque eu aprendi na raça. Eu fui trabalhar como ajudante, e lá fui assim, na curiosidade, a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi uma massa de pão de ló, rocambole, aí depois fui fazer pizza, aí você vai fazer os doces, sonho, começa, bolo, né? Quando foi ver, hoje já fazia tudo. Fazia tudo. Então, aí eu fui trabalhar como confeiteiro na área da Petrobras, e nesse meio tempo, esse tempo que eu trabalhei lá, eu tive um problema de saúde, que eu obtive uma leucopenia, e a Petrobras, ele tem esse histórico da leucopenia. E aí eu era uma das pessoas que sempre ficava brigando pelo direito dos trabalhadores lá dentro. Queria justiça, né? Isso. E nisso, quando eu identifiquei, eu estava com problema. Então, ali meados de 92 para 96, começou uma luta dentro da área da Petrobras para discutir a questão da exposição do benzeno na área. Por isso que a Petrobras administrativa ela foi construída aqui fora. Era tudo lá dentro, porque havia muitos petroleiros expostos. E aí essa exposição fazia com que ele obtivesse uma contaminação com benzeno. E naquela época eu estava nessa luta e eu acabei obtendo, né, uma infecção, e essa infecção me levou a ter uma leucopenia. Então eu comecei a fazer meu tratamento e não consegui voltar para a área e continuar meu trabalho.
E aí teve um amigo que me convidou a fazer um trabalho no meio político. Foi o GG, que hoje trabalha aqui nas Zoonoses. E ele falou, pô, tem um amigo nosso, o Dedinho, o vereador. E aí o Dedinho, em 2012, me convidou a estar assessorando ele na Câmara. A partir dali, eu comecei a fazer meu trabalho, atuando lá como assessor. E ali abriu-se um leque. Abriu um leque na minha vida, eu comecei a conhecer um pouco do serviço público ali dentro. E aí esse trabalho que eu comecei a trazer para mim. Comecei a fazer uma busca para mim, comecei a trazer as coisas boas e fui olhando. Comecei já a fazer um trabalho para poder ajudar as pessoas. Mas o campo ele teve a importância, porque o seu Mário ensinava muito disso. O seu Mário ele vivia fazendo tipo assim, rifas para poder ajudar uma pessoa que estava passando por determinado problema. Tinha que fazer, ele era conhecido como Mário Estatuto, que ele queria ajudar todas as entidades que precisavam fazer o estatuto. Então, eu ia lá, levava para o diretor tal, trazia para o diretor tal. Mas aí, isso me impulsionou a estar na vida pública. E aí foi chegando essa paixão para poder entrar no poder público, né? Foi. Então, esse ajudar você ter uma oportunidade de ver uma pessoa ser realizada, isso para mim foi genial. Isso começou a correr na veia, né? Você fala, pô, se eu tenho uma oportunidade de ajudar o próximo, é um trabalho para o bem comum. Por que não, né? E assim, o Papa Francisco, ele fala assim, que a política é a melhor forma e a forma mais alta para praticar o bem comum. Não existe uma outra, né? Então, a forma mais prática para você praticar a caridade é o bem comum. E realmente, é a política. Você tem como ajudar a criar uma lei para fazer com que a pessoa fique feliz, solucionar um problema de uma pessoa, dar um direcionamento na vida da pessoa. Entendi. E agora, falando de fé, o senhor é um homem de fé, de uma fé inabalável. Opa. Né? E como o senhor consegue conciliar a vida, né, de missionário e com a vida pública? Porque é algo bem corrido, né? Eu aprendi assim, a nossa vida pode faltar qualquer coisa, só não pode faltar Deus. E essa busca a Deus, ela é primordial. Você não vive hoje sem Deus. Quando você acorda, você respira, você dá um passo, você faz um movimento, é sinal de vida, é sinal de Deus. Então, antes de qualquer coisa é Deus. Então, eu posso deixar de fazer qualquer coisa, mas não deixo de fazer essa busca a Deus. Então, um exemplo, toda segunda-feira, quando eu inicio meus trabalhos no meu gabinete, a gente inicia com um grupo de oração. Então, toda segunda, 9 horas da manhã, entre 9 e 9 e meia, o nosso grupo de oração lá no meu gabinete acontece. Mas se chegar alguém para ser atendido, eu convido ele para participar com a gente. Então, a gente tem lá uma média de 15, 20 minutos deste momento, para a gente iniciar, a gente ora pela nossa vida, pela nossa família, pelos trabalhos da Câmara. Eu coloco cada vereador ali na oração, nosso presidente, o prefeito da cidade, as autoridades, e aí a gente inicia por ali. Né? E aí, no decorrer da semana, eu tenho meus momentos particulares, que eu participo da Santa Missa, as minhas missões de evangelização no grupo de oração, da Renovação Carismática Católica. É questão de organização e planejamento, né? Claro. E como o senhor disse, Deus em primeiro lugar, né? É isso aí. E agora a parte de hobby. Tem algum hobby que possa contar pra gente? Olha só, eu gosto muito de futebol, né? Gosto muito de futebol. Bom na embaixadinha? Olha, um pouquinho, mais ou menos. Já ensinei alguns aí, mas tudo bem, me ensina né? também, que eu não sei. Não, a gente gosta. Pô. Eu vou voltar novamente no camping, tá? Porque o camping, né, nós tínhamos as melhores seleções do estado, estava no campo de Cubatão. O Aimoré, ele é fruta, porque o gaúcho, ele fazia parte aqui do campo de Cubatão. Depois o professor Wendel continuou. Hoje o Wendel ele coordena o Aimoré. Nós tivemos a oportunidade de jogar no Aimoré e nessa oportunidade, depois a gente vai criando compromisso, a gente não consegue dar aquela continuidade como antes, mas aí eu fui criando meus filhos. Então meus 2 filhos passaram, meu filho se profissionalizou, jogador, se tornou jogador profissional, disputou o Campeonato Paulista, ele disputou campeonatos estaduais, foi jogar no Sul, ele foi pro Cruzeiro, ele passou pelo Palmeiras, ele teve um curto tempo em São Paulo. Hoje ele é professor de Educação Física aqui na Fortec, né? Ele dá aula, né, aí de Educação Física, ajuda uma galerinha, mas ele foi daquela era ali, Neymar, Neilton, Emerson Palmieri, né? Hoje ele toca aí. E aí
para ele ser bom, alguém instruiu, né? Não é? Então, aí tem o João Pedro. Alguém tem que nascer com dom, né? Aí tem o João Pedro, que é o meu canhotinho de ouro. Assim, é um menino potente no futebol, mas só que aí ele deu uma segurada, ele deu uma travada, mas é um outro menino que, se colocar na quadra, eu digo que o João Pedro, ele teve um desenvolvimento na questão do futebol melhor que o Júnior, né, que é o meu filho mais velho. Mas aí o Júnior, ele teve uma caminhada mais longa, o João Pedro parou antes, mas alguém tem que ensinar. Alguém tem que ensinar, né? E alguém tem que seguir, né, vereador? E assim, eu tentei formar meus filhos flamenguistas, eu sou de outro patamar, um Mengão, né, então o Mengão tá lá em cima. Aí eles são São Paulinos, mas aqui a gente contribui torcendo pro São Paulo com ele, né? Um com o outro, né? Sem rivalidade. O pai ama o filho, ele faz qualquer coisa pelo filho, mas eu sou flamenguista, outro patamar. Estamos liderando os campeonatos por aí, então... Sem condições, né, vereador? Não dá nem para discutir a questão do futebol, né? Não dá, melhor não. E para finalizar, eu queria que o senhor definisse uma palavra que para o senhor valorizasse o sentido da valorização entre o senhor, a gestão pública e o Márcio. Olha, certa vez, dentro de uma parte de um curso que eu obtive, eu ouvi falar da palavra abnegação. E aí eu não sabia, uma palavra é como se fosse o nome de um remédio, um diagnóstico. Eu fui descobrir o que é a abnegação. A abnegação é o doar-se, é você se dar pelo outro, é você fazer pelo outro, esquecendo de você, é você tirar de você e dar para o outro. E eu comecei a me aprofundar. E eu lembro um certo tempo que no campo teve uma premiação de vários patrulheiros, e aí eu fui em 88 premiado lá em Campinas. Eu recebi uma medalha no Teatro de Campinas e ganhei um violão, porque eu tocava violão. Ah, também é um hobby, então. Escondeu da gente. Mas menina, eu tentei, aí e eu não falei, deu certo. Eu ia para a equipe do canto, né? Eu falava, vou para a equipe do canto. Aí eu ficava lá no canto, porque assim, eu não conseguia cantar, mas eu falei, vou tocar. Mas aí eu ganhei um violão da fábrica Tonante Violão. E foi pelo tema abnegação. E aí eu comecei eu falei, vou estudar isso na minha vida. E sem perceber, naturalmente, eu consegui ver o que é abnegação. Você sempre está disposto a fazer algo para o outro. Então hoje o que eu posso dizer é que assim, a gente precisa, né, fortalecer, enfatizar e formar pessoas que tenham a graça da abnegação, de ajudar o outro. Quando você ajuda o outro e você vê o outro feliz, automaticamente você fica feliz. Né? Quando você vê uma criança, quando você vê uma mãe, quando você vê um casal, quando você vê um jovem perdido. E assim, esse é o meu desejo no serviço público. Você trabalhar para formar outras pessoas abnegadas em ajudar o outro. Né? E isso é uma das coisas que me motiva. É fazer com que a gente aplique o que o Papa Francisco vai dizer, que é você se empenhar na política, porque a política é o maior grau para colocar em prática a caridade para o bem comum. Então esse é o meu desejo. Que bonito, vereador, encerrar com essa frase. Obrigado. E eu agradeço a sua disponibilidade por ter aceitado, né? E também ter tirado um tempinho da sua agenda, que sei que é corrida, para falar com a gente. Isso aqui faz parte, eu acho que quando você está a serviço do povo, este momento é você estar a serviço. A nossa história, ela serve para poder atrair e fazer outras pessoas a crescerem. Tem uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores. E aí a gente fala, cara, que responsabilidade que eu tenho de falar para alguém me imitar. Né? Então é uma responsabilidade grande, você tem que ser bom, você tem que buscar corrigir os seus erros, para você falar assim, sede meus imitadores. Né? Eu quero um dia as pessoas falar assim, eu quero imitar o Marcinho. Vai chegar esse dia. Vereador, muito obrigada e muito sucesso para o senhor. Eu que agradeço, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, essa equipe aí maravilhosa, que onde a gente passa, a gente encontra vocês. Às vezes eu passo no Vale Verde, eu já vi vocês ali beirando a pista, ali pegando os carros, falei, rapaz, se um pneu daquele pegar um povo desse, na chuva, né, naquela brigaiada na TV Câmara, então gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, que é importante.
a comunicação sincera, verdadeira, tem que chegar até as pessoas. Obrigada, vereador. Finaliza mais uma série de reportagens especiais, curiosas, com os 15 vereadores. E assim encerramos a segunda edição do Seu Últimas Notícias desta terça-feira. Agradeço a sua companhia, a sua parceria. O seu informativo da Casa de Leis e da Rainha das Serras volta amanhã na hora do almoço com muito mais informações. Você pode rever as nossas reportagens pelo Facebook, YouTube e também pelo Instagram. Só você pesquisar TV Câmara Cubatão. Siga a gente por lá também, além de, claro, que nós estamos ao vivo no seu 48.2. Um ótimo finalzinho de terça-feira para você, se cuida e até amanhã. Tchau!